Vamos lá. 55, questão do aulão. Do aulão. Olha só, eu vou fazer a prestação de conta aqui do nosso aulão de véspera, né? Questão 55, classificação fácil, médio, difícil, professor. Essa aqui também de dispositivo de lei. Por que é novidade? Porque a questão de honorários sucumbenciais é uma certa novidade, ainda tem alguma discussão em grau do STF, porque até 2017 não havia honorários sucumbenciais nesse trabalho. Então, houve o quê? E é um tema recorrente. Eu falei em aula também, pessoal, tem alguns temas que são recorrentes. Um desses temas é honorários sucumbenciais. Isso aqui foi decorrente, se eu te falar alguma bobagem, você pode me corrigir, professor. É decorrência da reforma trabalhista? Isso. 2017, né? 13.467 a lei a partir de 2017. Rapaz, toda assim, professor, a gente podia fazer aqui uma aula, professor, específica, vamos fazer conjunta, chamar a professora Juliana também. Podemos. Só para falar de pontos de reforma trabalhista, porque eu tenho certeza, se eu fosse examinador, em todos os concursos do TRT, tanto de analista quanto de técnico, eu ia cobrar uma questão dessa aí. Sim, e é muito importante até para concursos, digamos assim, mais exigentes, magistratura do trabalho, esses temas são extremamente importantes. Por quê, professor? Porque o STF, por exemplo, acabou de afastar a incidência do honorário sucumbência para quem é beneficiário de justiça gratuita. Então, houve uma análise quanto à constitucionalidade de parte ou do parágrafo desse dispositivo. E foi estabelecido no STF que não pode haver o pagamento de honorário sucumbência por quem é beneficiário da justiça gratuita. Seria uma contradição, né? Exato. Então, o STF afastou isso, mas, obviamente, ele não afastou todos os dispositivos contra os honorários sucumbenciais. Honorários sucumbenciais plenamente aplicável e amplo processo de trabalho. E aí é exatamente qual que é o dispositivo. Artigo 795. Já que eu mencionei que estava no aulão, estava na nossa aula também, 8, sobre honorários sucumbenciais, do slide. Essa é fácil, médio ou difícil? Essa aqui é média. Média, né? Por causa da questão de novidade. Porque ela é uma novidade, é um tema que é recorrente. E aí pergunta lá, né? Afrodite advogada está atuando em causa própria. Aqui já tem que marcar. Em reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora. Fábrica de cadeados Tranca-Rua Limitada. Considerando o que dispõe a consolidação das leis do trabalho, na situação descrita em caso de procedência, a ação. Aqui ele está querendo saber o que é devido de honorários sucumbenciais. Certo? Se é devido, primeiro, qual que foi a informação importante? Causa própria. E aí o segundo, nas questões ele quer avaliar se você, mais uma vez, vejo, estudo paralelo com processo civil. Processo civil, honorários de 10% a 20%. Honorários de trabalho, 5% a 15%. Então, o que a gente vê? Com essa informação de distinguir, você já mata... Só para recordar aqui, professor. Processo civil. 10% a 20%. 10% a 20%. Isso. Isso se não for na causa do juizado, que é isento e tal, mas assim, trabalho. De regra, 5% a 15%, fixado pelo magistrado. Veja que é um índice um pouco menor de processo civil. Veja que com essa informação... Você já elimina duas olha aqui. Ó, você elimina a A, que tá 20%, máximo de 20%. Aqui, ó. A letra B, que fala em 30%. Aqui fala de sindicato de classe. Ainda que fosse sindicato, haveria uma disponibilização de 5% de honorários sucumbenciais, se fosse sindicato, se ele fosse representado por sindicato e não em causa própria. Então, seria 5% na linha C, então não estaria errado. Aí, na verdade, qual que é a pegada? Se é indevido ou se é devido. Se em causa própria, é devido honorários. Aí entra exatamente o artigo 791A da CLT, que fala exatamente o quê? Que é devido, inclusive em causa própria. Está no dispositivo legal informando que, mesmo em causa própria, os honorários advocatícios são devidos na proporção, no mínimo, porque aqui ele só explora uma parte. Ele fala do limite máximo de 15%, mas o limite mínimo é 5% e o máximo de 15% a ser fixado, obviamente, pelo magistrado, de acordo com a complexidade da causa. Então, aqui a gente conseguiria matar, né? Seja por essa informação. Professor, mais uma questão, professor, de distinção. Processo civil, processo trabalho. E nessa linha B, o que a gente tem que distinguir também? Existe honorários. Os honorários, eles se enquadram em honorários contratuais, que são os honorários acertados entre cliente e advogado. Então, normalmente, em causa trabalhista, para os advogados de reclamante, que se estabelece um percentual de 30%. Por isso, os 30% aqui. Mas isso é honorários advocatícios contratuais, ou seja, o que a parte acerta com o seu cliente.
que difere dos honorários sucumbenciais, que são os honorários pagos pela parte contrária por ter perdido uma causa, paga, entre aspas, para o advogado vencedor naquele pedido. Então veja que enquanto nos honorários contratuais o pagamento é feito para a parte contrária, ou seja, aliás, feito diretamente entre cliente e advogado, em relação ao honorários comerciais, o perdedor paga o advogado da parte contrária. Então é invertido. Então aqui, qual que é a dificuldade aqui, professor? É a questão da novidade, porque é letra de lei também. Está lá no artigo 791A da CLT. E, mais uma vez, vejo que a gente tem duas questões que, na minha visão, eles fazem paralelo com Código de Processo Civil, CPC. E aí é onde derruba. Porque você fala, nossa, é 10 a 20? Está errado isso aqui. Professor, no processo civil, a pessoa pode agir em causa própria também. Pode. E nesse caso... Devido também. Também. Aí, o paralelo não é porque não é devido, mas questão da porcentagem. Porque como a gente viu aqui, se você souber a porcentagem, você elimina a maior parte das letras aqui a serem como opções de resolução, né? Beleza, então 55, uma questão média, caiu no aulão de véspera, gabarito letra E, sem nenhum tipo de recurso. Um texto muito claro nas questões. Está dispositivo no artigo 800, pode dar uma lida. Quem quiser, tem 2 lugares para você pesquisar. Um no material do LAC, lá no slide, que a gente mencionou, e outro no CPC, no dispositivo legal da CLT, lá no artigo 800.